Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a Epístola aos Filipenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 60 a 62 depois de Cristo, durante o seu encarceramento em Roma. Essa carta foi enviada à igreja de Filipos, que era uma cidade importante da Macedônia, lá da Grécia Antiga. E a igreja em Filipos foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo, por volta de 50 depois de Cristo. Paulo pregou o evangelho na cidade e muitos se converteram ao cristianismo, incluindo Lídia, a rica vendedora de púrpura, e também o carcereiro de Atos 16, que tinha prendido Paulo e Silas. A Epístola aos Filipenses foi escrita para agradecer aos filipenses pelo apoio que eles davam ao apóstolo Paulo, tanto em orações como na ajuda financeira, e para encorajá-los para que permanecessem firmes no verdadeiro evangelho e que ficassem em alerta contra os falsos profetas, contra os falsos cristãos, que ensinavam que a circuncisão era necessária para a conversão. E aqui no versículo 12 ao 26, que acabamos de ler, Paulo diz para os filipenses que o fato dele ser preso contribuiu para o avanço do evangelho. Por Paulo estar preso, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho através dele. Na prisão, havia troca de turnos dos soldados romanos para vigiar o apóstolo Paulo. Sempre ficava um soldado com ele. E Paulo aproveitava toda e qualquer situação, toda e qualquer oportunidade para falar de Jesus. Ele pregou para os guardas e para todos os demais, todos que viam até Paulo, ouviam o evangelho, e aonde ele era levado, ele pregava também. Paulo deixou claro para todos que se ele estava preso, não era pela vontade dos homens, e sim pela vontade de Deus. E por causa do amor e do zelo de Paulo por Cristo, muitos outros irmãos se animaram e pregavam a Cristo com muito mais ousadia, mesmo que alguns pregassem o evangelho por motivos torpes, como inveja e discórdia, porque não aceitavam o apóstolo Paulo, não acreditavam nele, desprezavam o seu apostolado. Então eles atacavam Paulo, mesmo que esses pregassem o evangelho por esse motivo, mas tinham outros que pregavam por motivos puros, com amor e lealdade, e um zelo genuíno
por Jesus Cristo. E Paulo diz que se aqueles falsos irmãos pregavam por porfia, fingimento ou por pretexto, o que importava de fato era que o evangelho estava sendo pregado. O apóstolo está indiferente a esses ataques contra si próprio. Sua única preocupação é a pregação do evangelho. É essa verdade que o enchia de alegria. Paulo não está alegre com os críticos egoístas, mas com o fato de que estavam pregando a Cristo. Ele não se importava se alguns eram a favor dele ou contra. Para ele, o mais importante era a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O que interessava a Paulo era a divulgação do Evangelho. Por isso ele se alegra, pois esses pregadores egoístas estão com a motivação errada, mas estão pregando o Evangelho. O foco de Paulo não está nele mesmo. Nunca esteve, mas em Cristo. O foco dele era o conteúdo do Evangelho e não na motivação dos pregadores. Sua atenção não está no que as pessoas lhe fazem, mas em como o Evangelho avança. Que maravilhoso, irmãos, maravilhoso! E Paulo expressa a sua confiança que por meio das orações dos filipenses e do auxílio do Espírito de Jesus, sua situação difícil, ou seja, a prisão, o cárcere, se resolverá em libertação. Ele demonstra a sua grande expectativa e esperança de que não será envergonhado de forma alguma. Pelo contrário, ele espera que Cristo seja sempre exaltado por meio do seu corpo, seja através da sua vida ou da sua morte. Paulo deixa claro que a sua vida tem significado em Cristo e que a morte para ele representa ainda mais ganho. Como ele mesmo disse, viver é Cristo, morrer é lucro. Só que mesmo assim, Paulo ainda reflete de que se ele continuar vivendo, ele poderá realizar mais trabalhos e trazer mais frutos para o Evangelho de Jesus. E por isso, ele aparenta estar meio dividido entre o desejo de partir e estar com Cristo, que seria incomparavelmente melhor, como ele mesmo diz, e a necessidade de permanecer vivo para o bem dos irmãos, dos cristãos, dos filipenses. E ele reconhece que é mais importante para os filipenses que ele continuasse vivo. E Paulo está confiante de que permanecerá vivo e continuará com eles para ajudá-los a crescer na fé e experimentar a alegria que ela proporciona, que a vida com Deus proporciona. Ele espera que a sua presença física entre os filipenses seja motivo de ainda mais louvor a Jesus Cristo. Paulo se importava pouco com o que lhe aconteceria. Sua principal preocupação era com a glória de Deus, o avanço do Evangelho no mundo e o progresso da fé dos crentes, dos irmãos. Essa era a obsessão de Paulo. A obsessão do apóstolo Paulo era o Evangelho, o crescimento do Evangelho, o avanço do Evangelho. E qual tem sido a nossa obsessão, irmãos? Devemos refletir sobre isso, parar para pensar. A obsessão de Paulo era a glória de Deus, era o avanço do Evangelho, o bem dos irmãos. Então devemos refletir qual tem sido o nosso, qual tem sido a nossa obsessão. Irmãos, devemos viver para Cristo todos os dias da nossa vida. Não importa o lugar, não importa a hora, o momento, devemos viver para Cristo. Paulo estava preso, encarcerado, mas mesmo assim ele diz que viver é Cristo. Toda a nossa vida é de Deus. Tudo o que fazemos tem que ser para a honra e glória do Senhor. Nossa preocupação não tem que ser as circunstâncias, não tem que ser os problemas da vida, ou as prisões, as perseguições, e sim em fazer a vontade de Deus. Cristo vive em você, então viva para Cristo, viva, pois viver é Cristo, morrer é lucro, isso é maravilhoso. Viva para Jesus, viva, Ele vive em você, então se Ele vive em você, você tem que viver para Ele, viva. E a morte é um ganho, nós não perdemos quando morremos. Pelo contrário, nós ganhamos, porque estaremos com Ele, juntos com nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, maravilhoso.
Irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.